Boa noite, querido ouvinte. Vamos começando mais um programa do Alô Porteiro Amigo. Dia 27 de março, 7h18. Um climinha bem gostoso para estar ouvindo uma rádio, né, Maria José? Bem mesmo, né? Tá friozinho, tá Friozinho. gostoso. Debaixo da coberta, escutando o som, Nossa. não é? Mas tem muitos que estão trabalhando lá na portaria, né, meu porteiro amigo? Muitos. Então, ó, liga lá pro seu amigo e fala, olha, o assunto hoje vai ser muito bom, hein? E vocês vão ter muitas informações de uma pessoa que é muito querida para nós e muito conhecida. É isso aí. Delegada Terezinha. É isso Seja mesmo. muito bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria te receber aqui, viu? Pode dar o seu boa noite. Muito obrigada, viu? Olha, agradeço muito. Estou até transmitindo aqui o vivo para o pessoal para saber até que hora a gente vai, né? Mas é um prazer enorme. Deixa eu mostrar toda essa equipe linda, maravilhosa aqui, que está trabalhando. Obrigada, gente, aí pelo carinho. Mas uma boa noite para todos. Obrigada por continuarem aí na audiência da Rádio Sindical FM. A gente tem um carinho enorme por essa rádio e é onde eu tenho um espaço de voz e vocês também, né? Porque o rádio é um dos instrumentos mais antigos da comunicação e até hoje é o mais confiável. Sem Cá dúvida. entre nós, no rádio não tem fake news, não é? Não tem Exatamente. como. Exatamente, exatamente. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, viu? Pela Ai, deferência aqui. joia. Doutora Débora está aqui conosco hoje, doutora Débora. Boa noite, pessoal. Quanto tempo, hein? Você está bem, doutora Débora? Eu estou bem. Pronta para voltar, para participar? Pronta. Então tá bom. Nosso diretor, Gercelei. É isso aí, boa noite, pessoal. Sempre um prazer estar aqui novamente. E como já disse a Maria José, né, hoje com esse ícone da nossa Campinas, delegada Terezinha. Muito Nossa. bom tê-la aqui, delegada. Muito obrigada, eu agradeço muito, muito mesmo. E o nosso doutor Gabriel ali que tá, que escreve para fazer muitas perguntas para a delegada Terezinha. É isso mesmo. Estou aqui à disposição de vocês todos. Maravilha. Vamos dar início. Inicialmente, né, agradeço imensamente a presença da delegada Terezinha, para a gente é uma honra tê-la aqui conosco, tá? Essas mulheres fortes que estão aos nossos redores, né? É um motivo de muito orgulho tê-la aqui, tá bom? E é isso, hoje nós vamos conversar um pouco com esse ícone de Campinas, que é a delegada Terezinha, e para começar eu gostaria de perguntar, quem é delegada Terezinha? Conte um pouquinho da sua história pra gente. Eu falo que um dia eu vou virar nome de rua, né? Então é sempre bom que as pessoas saibam quem eu sou por mim mesma, porque de repente existem os estereótipos, né? E quando a gente veio para Campinas para ser a primeira delegada da mulher, ninguém falava em violência doméstica. A gente nem tinha nas mulheres o reconhecimento de que essa violência existia. Porque para as mulheres era uma aceitação total, né? Mas eu sou uma moça que veio do interior, eu sou de Minas, fui criada na cidade de Socorro. Ah lá, gangue mineiro. Também sou de Ele Minas. é mineiro. Ah, é? Que bacana. Mas eu tenho, sim, esse amor por Minas, assim, conheço muito pouco. Eu saí de lá com 4 anos de idade, mas sempre volto para lá, até porque meu pai foi prefeito na cidade que eu nasci. Então, a gente tem muitas raízes na cidade de Bueno Brandão, muitos parentes, nome de rua, papai virou nome de rua, né? E eu depois fui morar em Socorro, na cidade de Socorro, fui criada lá eu me casei, fui escrivã de polícia, depois eu fiz concurso para delegada, passei para delegada e assumi na cidade de Montemor, né? Eu comecei minha carreira como delegada na cidade de Montemor. É onde eu conto a minha história, que você já tem do meu livro aqui, olha. Olha Que eu só. quero disponibilizar. Todos aqueles que tiverem interesse, podem me pedir que eu mando através de vocês. Para mim é um prazer muito grande poder dividir a minha história de vida. Vocês me chamaram de ícones, né? Então é bom que as pessoas saibam que eu não batia nos homens. Mas ouve comentar. Não, isso aí é uma coisa assim, não tinha Lei Maria da Penha quando eu vim para ser a delegada da mulher, né? Então, a delegada tinha que ser brava, tinha que meter medo, porque senão os homens não iam deixar de agredir suas mulheres. E para mim foi um período muito importante ter sido a primeira delegada da mulher, porque eu aprendi muito ali. Também aprendi na cidade de Montemor, como a delegada de investigação, de rua, aquela delegada que vai de encontro
vai ao encontro do criminoso, prende, destemida. E, então, todas as fases da minha vida me trouxeram aí muito aprendizado, inclusive na política, né, que fui vereadora por 2 mandatos e pude criar muitas leis, né, para a cidade de Campinas que as pessoas nem sabem que a gente está por trás disso. Mas, em síntese, é isso. Eu tenho 3 filhos, sou casada, tenho 3 filhos, 5 netos, Olha que né? Sou maravilha. professora da Academia da Polícia Civil de São Paulo, delegada de polícia aposentada e faço cursos, palestras, enfim, estou sempre à disposição das pessoas. Uau, uau, que currículo, hein, Maria José? Você viu? Uau. Não falei para você? Amigo, chama o outro, liga lá para ele. Fala, olha, aproveita para ouvir hoje, hein? É Ai, isso que mesmo. bom, E a obrigada. primeira coisa que me chamou a atenção, você foi a primeira delegada de uma delegacia especializada para mulher, ou você foi a primeira delegada mulher em uma delegacia sem a especialização, digamos assim? Não, eu fui acho que a 5ª ou 6ª delegada do Estado de São Paulo. Não tínhamos ainda delegacias da mulher. E aí eu estava em Montemor, as delegacias da mulher, elas estavam sendo criadas, então. Aí criou-se uma em São Paulo, a segunda foi na cidade de Limeira, porque o critério das delegacias da mulher sempre foi um critério político, né? Certo. Prefeitos que se propõem a dar infraestrutura e que tem mais influência no Estado, ele consegue trazer para suas cidades as delegacias da mulher. Então, Campinas era uma cidade, por ser uma metrópole, uma cidade muito grande, eu fui convidada a assumir a Delegacia da Mulher de Campinas. A primeira Delegacia da Mulher de São Paulo foi na capital, que teve a delegada Rose como a primeira delegada da mulher. Ela também já era delegada antes. Entendi. Eu venho de um tempo que as mulheres que trabalhavam na polícia eram pouquíssimas. Então, nem tínhamos mulheres delegadas para assumir as delegacias. Por isso que me tiraram lá de Montemor, que também não foi fácil sair de lá. O trabalho lá ia muito bem, a cidade muito satisfeita, o prefeito, o padre gostavam muito de mim, mas eu queria vir para uma cidade grande, porque eu estava muito conhecida lá, né? Eu até corria risco de vida, porque eu era uma delegada assim incansável. Então eu fui ameaçada, tive que tirar meus filhos da cidade, passei momentos muito difíceis lá no início da minha carreira também. Caramba. Não é fácil, né? Toda vez que as pessoas querem fazer as coisas certas, sofre esse tipo de Até ameaça. hoje é assim, né, Marizé? Até hoje. hoje. E dentre essas situações que você colocou, qual que para você era o principal desafio enfrentado à frente de uma delegacia, sendo mulher? Sendo mulher da delegacia comum? É. Bom, esse livro todo que eu escrevi, ele conta justamente desse período. Porque, assim, eu era testada o tempo todo, porque eu comandava homens, né? Só homens. E era bem jovem, tinha 32 anos, arma na cintura, algema. Quando que uma mulher ia usar esses apetrechos, né? Então, eles sempre me desafiavam e no início eram testes, né? Será que ela é valente? Ah, deu um assalto, vamos chamar ela. Né? O delegado nunca foi atrás de assalto acontecendo, roubo, como deu lá no Banco do Brasil. Vamos lá, doutora, vamos lá, tal, e vamos. E eu logo já quis assumir a direção da viatura para mostrar para eles que ninguém estava de brincadeira ali. Né? Muito bom, muito bom. Então, fomos, e essas e outros testes, né? A gente planeja uma operação. E Montemor é uma cidade, até hoje, que tem bairros de ambos os lados da pista, e ela é muito espalhada. Então, ela tem uma área territorial imensa, não só para você trabalhar a questão do crime, mas da saúde, da educação, porque como levar recursos para uma população espalhada, né, ao longo de uma pista. Então, Montemor me trouxe muitos desafios. Nós tínhamos muitas fugas de presos, dos presos de Hortolândia, que os presídios ali começavam a se instalar. Então, a gente sempre estava no mato buscando foragido e não era brincadeirinha, não. Com certeza, né? Isso, imagina os desafios, Maria José, Muito, né? Você dá para imaginar o Não que é uma consigo. perseguição Não consigo. armada de bandido no meio do mato? Porque no mato você não enxerga. Quem está parado, escondido, te enxerga. Mas você, Exato. né, é muito difícil. Mas
valeu a experiência, foi boa. Mas Enfrentou. uma frase que você falou ali, uma mulher comandando homens, é muito difícil para eles, né? Para eles era. E Mas você, com presida? com o tempo eles pegaram assim bastante confiança em mim. Isso foi muito bacana. Aham, com certeza. E você, presida, como mulher na frente do sindicato, quais são os principais desafios Então, também? né, eu tava falando. Por isso que ela pegou o gancho. Também fui ameaçada, e não foi uma, duas, três, quatro, não, muitas vezes. E também comando um hall de homens, né? Na verdade, mulher mesmo, diretora, só tem uma. O restante é tudo homem, né? É mesmo? E só tem eu ali à frente. Então você sabe bem o que eu estou falando, né? É muito, tem que ter pulso, tem que mostrar, olha. Tem que provar o tempo todo que você é Isso. capaz, né? Sim, é o tempo inteiro. Parece que estão sempre o tempo inteiro nos questionando, né? Nos Não testando. fala, né? Aquele olhar de tipo, e a gente mostra, né? É Mas isso é- mesmo, Jorcelei? A carinha dele. Exatamente. Viu? É isso mesmo, né? Dizem que as mulheres, uma das atividades que eu... É muito difícil ser policial, Por si só, né? principalmente nos tempos em que a gente não tinha nem celular. Uhum. Quando você saía para uma diligência, como eu conto aqui, você está longe de qualquer contato telefônico. Sim. O rádio da viatura chega lá nesses lugares mais distantes e não funciona. Aham. Né? A viatura quebra, você fica no meio do mato, sem recurso, alguém Nossa. tem que buscar, não tem como você telefonar para alguém para ser socorrida. E uma das histórias que eu conto no livro é justamente essa, né? Que eu e um guarda municipal, fomos atender um local de homicídio. Um sujeito tinha sido morto com 17 facadas, ele estava lá no meio do mato. Aí chegamos os dois lá e um dos dois tinha que voltar para chamar a polícia técnica, né? Para ir fazer a perícia do Aham. local, levantamento de local. E aí eu disse a ele, olha, eu vou lá na estrada, porque eram alguns quilômetros até a estrada principal, onde tinha orelhão. Eu vou lá, telefono para a polícia técnica, você fica aí preservando o local. Uhum. Ele falou, não, eu não vou ficar aqui no meio do mato. De jeito nenhum. Não tem nem iluminação. Outra coisa, eu estou fardado. Se os bandidos voltarem Nossa. aqui, ele vai me matar, vai ver que eu sou policial. Eu falei assim, tudo bem, então você vai e eu fico. E ele, tudo bem. Não, ele falou, não vou deixar uma mulher sozinha aqui no meio do mato, com cadáver. Eu falei, não, você não está deixando uma mulher aqui. Aqui é uma autoridade policial te dando uma ordem legal, e você é obrigado a acatar. É isso aí. Aí ele, mas tem certeza, doutor? Quando ele se afastou, aí as pernas começaram a tremer, porque o medo vem, né? Com certeza. Não dá para dizer que a gente é valente a esse ponto. Mas ali eu precisava, né? Mostrar que sim. Ele até deu uma solução, vamos embora nós dois, porque ninguém vai tirar o Ele não vai levantar, né? Ele não vai embora. Mas tira. Tira. Eu falei para ele quantos crimes Aham. que o professor da academia contava, que quando eles saíam para chamar recurso, alguma coisa, alguém via, roubava o cadáver. Cadê a prova do crime? Meu Não tinha mais Deus. crime. Meu Deus. Né? Sem cadáver, como é que você vai investigar um homicídio? Exato. Então, eu ainda tinha na cabeça essa teoria de que a gente, sim, a autoridade policial, ao chegar num local do crime, ela não deve se afastar. Em momento nenhum, Então, né? Pra fiquei lá. preservar. Aí você Sofri. ficou lá no Mas o defesa. cadáver não. Mas graças a ter ficado, eu descobri o autor do crime. Mas eu Olha não vou só. contar mais porque está no livro. Tá no... Exatamente. Ah, sem tá spoiler. Falando do livro, então, né? Esse livro é maravilhoso, tá, pessoal? Pois é. Como, Obrigada. delegada... Vou pedir uns para aí pra Memórias ela. de um delegado de saias. Memórias de Aqui, um ó. delegado de saias. É, vai Porque aparecer era aqui, um homem, né? Era uma mulher no papel de um homem. Porque é toda uma transformação numa cidade, né? Ninguém nunca viu uma mulher ser delegada. E a gente, como delegada, a gente prende, né? Você tira um dos direitos mais sagrados do ser humano, que é a liberdade Sem dúvida. de ir e vir. Você põe numa cadeia, né? Você processa pessoas que, por vezes, pode até ser inocente. Então, você tem que ter muita cautela, é muita responsabilidade, porque é um caminho sem volta, muitas vezes, né? A pessoa ir para a cadeia. Fica sempre marcada, né? Com Ela é certeza. estigmatizada. Com certeza. Mas são coisas que a gente tem que fazer e a gente faz. E o seu processo criativo para o livro, como foi? É um compilado de situações que você viveu durante a sua trajetória enquanto delegada? Na cidade de Montemor, cidade a de maior Montemor. parte, eu falo alguma coisa da Delegacia da Mulher,
Mas eu quis demonstrar esse lado e estimular as mulheres a encarar essas profissões que Sim. geralmente não estão assim como uma opção para elas. O grande risco, né, o grande perigo, o grande diferencial dessa atividade é que você vai lidar com marginais, né, com delinquentes, criminosos, que não tem nada a perder. Uhum. Então, eu sempre fui uma pessoa que respeitei, tratei com cordialidade as pessoas que eu interroguei, os homens e mulheres que eu prendi, porque também prendi mulheres, traficantes, com certeza. Uhum. Mas, assim, esse livro é um pouco da minha memória, Uhum. porque nós não tínhamos, naquela época, internet, não tinha nem máquina fotográfica, né? Uhum. Pra gente, quem que tinha uma máquina É fotográfica? difícil, né? Às vezes, quando a gente ia viajar, vamos emprestar a máquina fotográfica lá de tirar retrato, porque senão a gente não vai ter retrato da viagem, né? Era verdade, assim. é verdade. Então, a gente não tinha quase registro. Então, nesse livro, eu coloco várias publicações de jornal Aham. que não foram como hoje, né? Elas não foram transcritas digitalmente. Então, era xerox. Sim. E xerox, com o tempo, apaga, né? Apaga. Todo mundo sabe. E nós estamos falando aí de 38 anos atrás, né? Quando eu comecei como delegada. Entendi. Então, é um tempo muito grande. Mas é assim, são os relatos dos casos que eu participei, que eu trabalhei, que eu atuei, e situações muito da minha vida pessoal, né? Aham. As opções, as decisões que você tem que tomar, Nossa, deve ter sido dificílimas, né? né? Escolher entre a família e a profissão, entre o marido e a profissão, é muito difícil, mas eu tive que fazer essa opção. Não me arrependo nem um pouco. Mulherada, se marido estiver te impedindo de crescer, larga do marido, porque Dá um você pé- um cresce pé. sem ele. Viram? Então, essas coisas assim. Ter vivido uma mulher separada, sendo autoridade numa cidade. Nossa, e deve ter sido dificílimo também, né? Porque tem primeiro o estigma de ser mulher, ser delegada, lá, separa. Deve ter ouvido muito dessas piadinhas assim, ah lá, não, né? Coisas Muitas. chatas. Vivia, né? o padre da cidade vivia querendo achar um viúvo para casar comigo, para ver se me segurava na cidade, mas não tinha viúvo na cidade. Muito bom, Mas muito eles bom. queriam que eu ficasse lá. Mas eu gosto de falar desse período, porque se hoje é muito difícil para a mulher romper com uma relação abusiva, porque ela tem que começar a caminhar sozinha, naquela época era quase que impossível, né? Porque mulher desquitada, né? Não era nem separada, era desquitada que falava, né? Mulher desquitada não era visto como uma pessoa séria, como uma mulher confiável. As mulheres tinham ciúmes e os homens tinham medo da gente influenciar as mulheres deles. Então, era muito difícil. Por isso que eu quis, assim que eu me separei, porque eu era delegada em Montemor e meu marido também era delegado. E eu, assim, titular de uma cidade pequena é igual o único médico na cidade. É 24 horas O trabalhando. tempo todo, né? Então, não dá para dizer, ó, vou estar aí para fazer o jantar, ou eu vou estar aí para fazer a lição de casa. Eu cheguei a virar 72 horas trabalhando sem dormir, sem Caramba. voltar para casa. Muita né? coisa, hein? Com muito frio, passando muito frio na delegacia. E aí meu marido não aguentou. Ele falou, ó, não dá, sua profissão ou eu. Não dá, né? Virou ex. Aí eu fui escutar minha mãe. Falei, ai, mamãe, eu apaixonada ainda pelo marido, primeiro marido, pai dos meus filhos, gostava muito dele. E eu fui, ai, mamãe, e agora? O que eu faço? Ele quer que eu peça exoneração do meu cargo. Imagina, passar num concurso público Nossa. para uma garota Aham. que o pai tinha perdido tudo, foi muito pobre, conseguiu fazer uma faculdade, passar num concurso, era Uau, muito. Para o meu motivo pai, de eu orgulho, ser né? doutora, né? Ser doutora era o orgulho da vida dele. E a minha mãe disse, não, você tem que separar, porque a família vem em primeiro lugar, não é fácil criar os filhos sem marido, aquela coisa. É o pensamento daquela época, né? Mas aí eu fui ouvir meu pai, Maria José, e meu pai disse assim, o quê? Casar, você casa de novo, bonita do jeito que você é, casa quantas vezes você quiser. E ele tem razão, porque eu acabei casando 3 vezes, né? É que depois que termina uma vez, eu acho que fica mais tranquilo também. Não, eu acho que assim, depois que você percebe que cresce muito mais quando você sai de uma relação abusiva, Sim. você já não se sujeita mais. Então, ter um marido não é ter uma profissão, né? Não Sem é
assumir a posição de esposa. Dá muito trabalho ser casada, dona de casa, porque a gente assume todas as funções dentro de casa também, além de trabalhar Sim. fora. Mas, assim, homens que impedem o crescimento profissional das mulheres estão fadados a ficar sozinhos. Daqui para frente, vocês se cuidem, o amarada aí que está me ouvindo. Viu, Jô? Porque se quiser barrar a mulherada, vão ficar sozinhas. Elas vão deixar vocês na estrada. É isso mesmo, né, Viu, né, doutor Débora? Gabriel? Com certeza, com certeza. E eu fico muito feliz, porque é de exemplos desses que a gente precisa. Sim. Né? É de pessoas assim que a gente precisa. De né? incentivo. De dizer, você consegue. Exatamente, libertador. Você consegue. Exatamente, libertador para a mulher. Gabriel, uma curiosidade agora. Aham. A delegada Terezinha, quando ela chegava em casa, e a família, ela se desligava lá da delegacia? Sim, completamente. A gente tinha telefone fixo. Então, lógico, eu chegava, todos os cuidados eram com as crianças, com o marido, cuidar da casa. Isso é sempre na vida de uma mulher. Não é a sua condição de estar casada ou separada que ela não consegue não ser aquela pessoa, porque ela é cuidadora, né? Muitas mulheres, inclusive, suportam a violência porque ela não é prioridade dela. Em primeiro lugar vem a casa, os filhos, o marido, o gato, o cachorro, não necessariamente nessa ordem, porque às vezes o cachorro vem na frente. Bem na frente. Mas sim, não tinha como, né, não chegar em casa e não ver se as crianças tinham tomado banho, se elas tinham... Por muito tempo, eu fiquei morando em Montemor. Quando eu fui ameaçada, eu tive que vir para Campinas e, por um tempo, viajar para Montemor. Então, era muito difícil você ficar fora de casa. As mulheres que trabalham fora, quando elas são solteiras, é tudo lindo e maravilhoso, mas quando ela se casa e tem alguém para voltar, ela tem responsabilidades. Pode olhar no ponto de ônibus. Qual mulher, se você encontrar uma mulher sem uma sacola de fruta ou de alguma coisa do mercado, Verdade. você me diga, porque ela vai voltar para casa depois de um dia cheio de trabalho, verdade. mas já pensando que ela tem que preparar o jantar, que ela tem que pensar se tem mistura para pôr na mesa, para o marido fazer a marmitinha do dia seguinte. Então, são questões que passam despercebidas, né? É tão automático que a mulher faz. Mas, sim, esse cuidado com a família eu sempre tive, muito. Bacana. Separada ou casada, sempre. É fundamental, né? Não tem jeito. Os filhos, netos, a gente vai, quando você vê, Não você tem já como tá não fazendo, amar, né? Não É tem. uma coisa... E a gente, eu não sei vocês, mas acho que mineiro tem essa mania de achar que amor é comida, né? Tanto que na casa, né, o maior cômodo da casa, ou pelo menos aquele local onde as pessoas se encontram, não é a sala. Lá em Não. Minas é a cozinha. É a cozinha, É a aquelas cozinha. mesas imensas. Exatamente, E se exatamente. tiver um fogão de lenha no canto, então, aí a gente vai à noite. É isso né? mesmo. Porque aquece o ambiente, funciona Sim. como lareira, né? Mas eu venho dessa geração de mineiro que, assim, gosta de fartura. Então, a gente pode ser pobre, mas você vai tirar você não tem nada nem de ver o que não vai servir. Chegou visita, você tira tudo que tem de comida e faz. E aí da visita não comer. E ai, verdade. Mas não tem como Não comer tem uma como, comidinha não de tem mineiro, como, é né? verdade, Conta, é verdade. vai, fala. Muito bom. E doutora Terezinha, esse seu, assim, né, a sensação que eu tenho é que é um espírito de independência, esse espírito de emancipação feminino. Isso sempre foi parte de você, assim? Ou teve algum momento que você falou, ai, meu, eu não nasci para ficar nessa caixinha somente de mulher, e sim, eu quero, né, trilhar meu caminho enquanto profissional, enquanto trabalhadora ali da segurança pública, que é uma área muito complicada. Tem algum momento ou foi uma coisa inerente a você, essa independência? Olha, eu não sei, porque minha mãe nunca imaginou que eu um dia pudesse pudesse ser policial, por exemplo. É uma coisa que, quando eu passei no concurso, para ela foi uma coisa que ela teve muito medo, né? Tipo assim, e agora minha filha vai atrás de bandido, não sei o quê. E ela conhecia a Terezinha que ela tinha, né? Então, ela sabia que eu ia mergulhar. Mas eu acho que é uma coisa, assim, de vocação mesmo, sabe? E mais do que isso, de determinação. Porque nessa vida você tem que fazer o que tem que ser feito. Não é bom, não é agradável, é perigoso, tem que ser feito, você tem que fazer. Né? Porque se você escolher o que fazer, quando fazer, ou esperar um momento que você acha que vai ser o momento certo,
às vezes não acontece, né? Então, a minha carreira, ela se desenvolveu assim. Eu era escrivã, meu marido era escrivão, ele passou para delegado. Eu falei, opa, também quero ser delegada. Fui fazer faculdade, passei para delegada. A vaga que tinha era no interior, né? Meu marido queria que eu ficasse trabalhando em Campinas, onde ele era plantonista, mas eu não consegui ficar em Campinas. Então, fui para Montemor. E aí eu precisava sair de lá. Eu nem queria ser delegada da mulher, porque, como todas as mulheres, eu achava que feminista era um bando de mulher mal amada, infeliz, que queria ser superior aos homens. Eu não tinha ainda o conhecimento do feminismo, porque eu venho de uma cidade pequena, então a gente não discutia esses temas, né? Mas quando eu quis sair de Montemor, eu falei, eu vou para a Delegacia da Mulher. Eu pego a vaga e, estando lá, eu já estou na cidade grande, aí eu saio de lá. Mas coincidiu com a minha separação, e aí toda aquela coisa de discutir se vai pagar pensão, se não vai. O homem separa e quer contar os centavos que vai dar para criar o filho. Eita! Pensão nenhuma sustenta filho, gente. Nossa, para com pelo isso. amor de Deus. Né? Se Pelo não é a amor de mulher ralar, arrumar um segundo emprego, não vai, não é aquela pensãozinha lá que vai criar os filhos. Exatamente. Então, aí eu comecei a ver as realidades das mulheres e as dificuldades, porque a gente não tinha a Lei Maria da Penha, não tínhamos leis apropriadas. Era um Código Penal de 1940, aplicando numa realidade da família na década de 90, 80, 90, finzinho da década de 80. Então, aí eu fui trabalhando, e quando eu cheguei no ano 2000, já estava na Delegacia da Mulher há 12 anos. E aí, me convidaram, o doutor Pinotti, que foi reitor da Unicamp, fundador do CAISM. Uau, que legal. Descobridor do câncer de útero, né? Uau. Foi o homem que se tornou aí a maior personalidade, porque descobriu o câncer de útero feminino. E isso salva a vida das mulheres até hoje. Falou, você tem que entrar na política. E aí um amigo que era padre falava assim, entra na política. Eu falei, não, odeio política. Política só tem gente corrupta. Não vou nesse meio, né? Eu, como policial, tinha lá minhas restrições. Ele falou, mas você tem que entrar, sabe por quê? Porque você é um caterpillar. Eu falei, o que é isso? Ele falou, é um tratorzinho que ninguém dá nada para ele, mas faz um estrago imenso. Então, aí, ele me contou um pouco do que era política e eu percebi, então, como delegada, eu não consigo fazer uma lei para criar um órgão de apoio às mulheres, eu não consigo fazer um programa de proteção às mulheres. E assim, eu fui para a política, fui eleita vereadora a primeira vez no ano 2000. Que legal. Aqui da cidade de Campinas. Aqui da cidade de Campinas. Eu criei o CEAMO, que até hoje é um órgão que tem mais de 20 anos de atendimento à mulher. Caramba, que legal. O próprio Guarda Amigo da Mulher, que é o Projeto Gama, também fui eu que idealizei. Na época, o prefeito Jonas, mais recentemente, eu estava assessorando o prefeito na Secretaria de Segurança, a gente criou esse programa e hoje é um programa que salva as mulheres, né? Com certeza. Que estão ameaçadas e estão com medidas protetivas. Então, eu digo que foi tudo assim, uma consequência, né? Eu não vou dizer destino, mas Deus sabe o que é de cada um, né? Sim. Então, me deu dons e resiliência para suportar e eu consegui fazer a diferença nesse universo. Com certeza. Que bom. Com certeza, né, Maria José? Isso daí é uma... Uau, incrível, incrível. Você Parabéns. dá curso pra gente? Claro! Vamos lá, doutora? Vamos aprender? montar um curso lá. Tem 2 leis importantes. Quais? Essa lei da violência contra a mulher é importante, porque eu falava isso ainda hoje. Você pode ter todo o conhecimento teórico, conhecer a lei, os livros, os códigos, mas a experiência faz toda a diferença. Sim, com certeza. Então, pela lei, você trata hoje a violência contra a mulher como uma questão da mulher. Com a experiência, você trata a violência contra a mulher como uma questão da família. Cada mulher assassinada gera 2 crianças órfãs. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar. O assassino de mulheres por feminicídio, que é por questões de ódio e vingança e preconceito e principalmente ódio, vingança às mulheres, eles acabam trazendo dor para todo o entorno. Até os pais dos assassinos, que são avós daquelas crianças, vão sofrer com feminicídio. Sim.
Com certeza. Então, ele, quando ele pratica um crime dessa natureza, ele nem pensa na dor que ele está causando para a mãe dele, por exemplo. Não é só para os filhos dele. É para a dor dos pais que vão ter um filho na cadeia ou morto, porque muitos cometem suicídio após o feminicídio. E aquele caso que teve aqui em Campinas, em 2016, que por causa de uma violência doméstica, né, o sujeito invadiu a casa da ex-mulher e matou 12 pessoas. Nossa, eu lembro lembro disso daí. disso. Foi Inclusive, o terrível, filho- lembra? Inclusive o filho de 12 anos e a esposa. Então, é um problema que afeta todo mundo, afeta a sua amiga. Nossa. A amiga que dá apoio à mulher que está sofrendo violência corre risco de vida. Com certeza. E como ocorre, né? Né? Então, às vezes a gente fala assim, denuncie, faça denúncia. E como fica o porteiro, o síndico, que são Sim. obrigados a denunciar? Sim, Né? sim. Quem garante a integridade da vida deles também? Porque Exatamente. esse sujeito que está lá, ofendendo, batendo, agredindo, pode matar a mulher, sair, atirar e matar o porteiro. Sem Né? dúvida. Porque ele sabe que o porteiro, a viatura está chegando, você chamou. Então, a gente obriga as pessoas a denunciar, né? Mas não dá garantia, segurança a elas. Quantos porteiros têm uma vigilância armada no prédio que eles trabalham? Pouquíssimos locais. Muito pouquinho. Pouquíssimos. Então, é muito complexo. A violência contra a mulher, ela tem tentáculos e chega em qualquer pessoa. Sem dúvida. E o curso de defesa pessoal, você está também? Ah, então, eu criei esse curso aí. Na verdade, Precisamos aprender, né? eu entro com essa parte mais do conhecimento, né, da Lei Maria da Penha, da violência contra a mulher. As inscrições para o primeiro curso já estão abertas. Que maravilha. Começa dia 18 de abril. Tem um link, vou mandar para vocês divulgarem também. Por favor, Tem por 50 favor. vagas, acho que nós já temos uns 20 inscritos em 2 dias. Então, Uau, que legal. é gratuito, vai ser às quintas-feiras. São 4 semanas, uma vez por semana, das 7 às 8 na quinta-feira. Maravilha. Eu vou lá no participar. Clube Bonfim. No Vai Clube sim, Bonfim. se inscreva lá porque vai ser muito legal. Participar, né, doutora? Vai fazer aqui a arte pra gente colocar aqui, porque ele é mágico. Ele inventa os Temos negócios. aí um cartaz É com mágico link, aí, viu? exatamente. O cartaz É com muito o link. legal porque, assim, não garante. Olha, nem que você fosse uma sniper, uma atiradora de elite. Se o sujeito te pegar desprevenido, e geralmente o assassino é covarde, é cruel, Sim. ele vai pegar de improviso, então nada pode salvar uma mulher quando esse homem está determinado a tirar a vida dela. Então, a gente precisa trabalhar esse homem. Por isso eu falo da importância de trabalhar a violência contra a mulher na família. Sim, Se antes concordo. dela ir à polícia, nos casos graves, ela tiver um lugar de apoio, onde esse homem também receba orientação, onde a cabeça dele seja aliviada, né? Porque ele está evado de ódio, de raiva. Ele foi tirado da casa dele, sabe? Ele talvez não se reconheça como agressor, porque na cabeça dele houveram razões para ele fazer aquilo, ele perdeu a cabeça ou ele estava sob efeito. Nada justifica uma violência. Sim. Mas é justamente por não justificar que a cabeça desse homem tem que ser tratada. Sim, com Exatamente, certeza. Exatamente. Isso, A gente isso, faz isso, esse trabalho. e isso é muito Muito importante, bom. né? Até que nós temos uma lei aí recente, aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que é a obrigação, né, Maria José, de Isso. síndicos comunicarem à delegacia, ou enfim, a delegacia geralmente, né? A Isso. polícia, quando tomam conhecimento de maus tratos, né, dentro de unidades ali habitadas dentro do condomínio, do prédio. E tanto violência contra a mulher, contra o jovem, contra a criança, contra o idoso, né? E é essa situação mesmo. Tem o dever de indicar. Mas eu imagino que muitas vezes a pessoa deve ficar com muito medo de colocar pode ter certeza. a colher no meio ali, né? Porque As pessoas têm razão de ter medo. Tem, A gente não pode ser hipócrita de dizer, olha, você denuncia, vai ser mantido anonimato. Porque as pessoas, assim, você tem que começar pela mulher, né? Conversar com ela, tentar oferecer ajuda para que ela se sinta reconhecida. Se realmente o medo dela de ser morta é algo que a impeça, por exemplo, de aceitar ir para um abrigo, porque se ela acredita que vai morrer, ela tem que sair dali. com certeza. Ela tem que ir para um lugar onde ele não a encontre, onde ele não possa fazer
esse mal a ela, mas tudo tem um momento. Ela conhece aquele homem melhor do que ninguém. Do que ninguém. E as mulheres têm que parar com essa mania de achar que quem ama não mata, porque é justamente o amor doentio que mata. Que faz, né? Mas para quem vive o sentimento, aquilo é amor. Gente, eu tô aqui com o pessoal entrando aqui, ó, que eu deixei vocês comigo ao vivo aqui, e eu queria dar um oi. Posso? Claro, Pode, claro. deve. Invadindo a praia de vocês Não, por aqui. favor. Olha, muita gente aqui. Eu nem vou mencionar o nome de todo mundo. Parabéns, doutora Terezinha, pela sua história. Obrigada. Doutora Terezinha, qual foi o seu maior desafio na sua profissão? Ótimo, Pois é. ótima pergunta. São tantos, né? Deixa eu ver aqui. Seu programa top demais. Você está top na rádio, no programa. Gostoso de ouvir. Obrigada. É o Jura. O Jura está lá continuando assistindo a gente. Olha, eu assim, o que foi mais difícil nem foi assim na atividade profissional, mas foi justamente lidar com a incompreensão, né? Porque para a mulher tudo é mais difícil. Uhum. Então, é difícil ser delegada. Por exemplo, a Delegacia da Mulher, quando a gente começou aqui como delegada da mulher, o chefe às vezes ligava e falava, ô, doutora, fulano vai aí, mas olha, a mulher dele é uma louca, hein? Não leva a sério o que ela fala, não, eu conheço, ele é um bom sujeito. Então, assim, por ser muito ética, muito correta, a gente paga um preço muito alto. Então, você deixa de ser promovida, deixa de ser convidada para alguns eventos. Na política, você passa como a mandona, autoritária, porque você tem valores que você não abre mão. Eu sou assim. Eu, dessa vida, não vou levar nada. Mas os meus filhos têm que ter, no mínimo, como herança, a mãe que eles tiveram, né? O pai que eles tiveram, como pessoas idôneas que eles podem usar como referência. E essa coisa da ancestralidade é muito importante, né? Porque eu tenho o maior orgulho do meu pai ter sido prefeito e até quase ser cassado por ser muito honesto. Entendi. Então, eu acredito que esses valores são, assim, lidar com o preconceito na sociedade, eu acho que é o mais difícil de qualquer carreira, de qualquer atividade humana, né? Então, medo passei bastante, né? Mas, assim, momentos difíceis realmente foram na hora de tomar essas decisões, né? A sua profissão, eu. É muito duro, porque você construiu uma família. Esse é o Com sonho certeza. de qualquer mulher. Então, você está feliz, ama aquele homem, e ele chega e fala, olha, você tem que escolher eu ou a sua profissão. Eu ainda acho que esse foi o momento mais difícil da minha vida. Imagina. Porque eu amava o pai dos meus filhos, né? Mas não podia aceitar esse egoísmo da parte dele. Sim, porque Eu não deixa tinha de o ser um direito. egoísmo, né? Não deixa de ser um egoísmo mesmo. Eu Porque... tinha o direito pode, de né? ser É um quem eu absurdo, queria né? ser. Com certeza, com certeza. Nossa, uau. Eu queria saber também sobre... a Lei Maria da Penha, ela foi um avanço mesmo para os direitos e para a defesa das mulheres, né? Qual que é a sua visão ali no dia a dia, né? Do trabalho na delegacia em relação à Lei Maria da Penha? Olha, eu acho muito importante. O que eu discordo na Lei Maria da Penha, ela sofreu várias alterações. É a lei que mais já sofreu alterações, porque ela nasceu, né, de uma punição ao Brasil pela Comissão de Direitos Humanos da OEA, por conta do caso da Maria da Penha, né, que não conseguia que o marido fosse condenado pelas 2 tentativas de homicídio, que hoje seria feminicídio, contra ela. A Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos de proteção à mulher, mas a sociedade ainda não está pronta com esses mecanismos. Por exemplo, ela tem direito de ir a uma delegacia acompanhada de advogado. Não tem esse advogado. Ela não tem acesso à justiça gratuita, né? Você sabe disso. Sim, ela não tem um advogado gratuito Guarda de ali. plantão para ir com ela. Porque se ela chega na delegacia com um advogado, ela chega empoderada, né? Porque quem conhece a lei está do lado dela. Que geralmente esse homem já chega na delegacia com advogado. Sem dúvida. Então, essas coisas da sociedade estar preparada para essa mulher, acho importante. Também, na época que eu era delegada, não tinha a Lei Maria da Penha, então a delegada tinha como trabalhar essa questão das causas da violência. Então, por exemplo, o sujeito era alcoólatra, e a lei permitia que a mulher não abrisse o processo de imediato. Todos dependiam de representação dela. Então, havia um prazo de 6 meses que o homem ficava na mão da mulher, para ela não abrir processo. E durante esse período, você ajustava aquela família.
ou separava com respeito, numa boa, ou ficavam juntos e cada um reconhecia que era preciso ceder em algum ponto. E eu me preocupo muito pela família brasileira. Eu acho que cada dia mais as famílias estão se separando, né? O pai e mãe, os filhos não estão mais tendo a convivência do pai e da mãe. E não é ser atrasada, não é permitir a violência. Mas se a gente for olhar aqui e ver os nossos pais, o pai da gente estava preso por violência. A mãe por violência também, porque as mães eram bravas demais, né? Descia. Não é verdade? Nossa Senhora! Então, o único temor que eu tenho de como se trata a violência são dois. Primeiro, que com tudo que a gente tem, com tudo que a gente evoluiu nesses 40 anos, nunca as mulheres morreram tanto na mão dos homens como hoje. É Verdade, mesmo? aumentou O feminicídio bastante. aumentou de verdade. É Não é mesmo? publicidade. Aham. Eu sou policial, a gente sabe quando acontece um crime de morte. Então, não tem esse negócio da polícia não saber quantas mulheres morriam. A gente sabia, sim. E eu fui delegada da mulher 12 anos. Nesse período todo, eu não cheguei a atender nem 5 feminicídios. Caramba. Então, E hoje pipocam-se há uma a todo revanche, momento. há um ódio muito grande instalado. E eu acho que a gente está falhando nas políticas públicas quando a gente não olha para esse lado. Sem Com dúvida. tantos recursos, com tanto incentivo, com tantas redes que dizem Sim. protetoras, por que as mulheres estão morrendo na mão desses homens ainda, né? É verdade. Então, a lei é um avanço, de fato, é uma das 3 melhores leis do mundo de proteção à mulher. Mas delegacias da mulher, por exemplo, não foi criada no mundo inteiro. Não? Ninguém copiou esse modelo. Uhum. E, no entanto, a gente acredita que é uma delegacia que, com o tempo, também não vai existir mais, né? É mesmo. Haverá de haver um momento que os homens respeitem Vão as começar a mulheres. respeitar. Sem né? precisar da delegacia. Mas acho a lei muito boa, até porque no que ela tinha de ruim, ela já foi sendo aperfeiçoada e tem muita coisa para acontecer. No Congresso Nacional deve ter mais de 10 projetos de lei também que vão alterar a Lei Maria da Penha. Uau, realmente muito modificada, né? E tudo que é bom Uf. já está acabando. Acabou. E mais uma coisa aconteceu hoje que eu ainda não falei aqui no programa, mas dona Renata, ela tá ouvindo aqui, ó. parabéns pelo seu filho maravilhoso, aniversário sou eu. dele Renato sou eu. hoje. A gente cantou parabéns Que legal, hoje pro meus doutor Gabriel. parabéns. E a mãe Obrigado. dele, uma mineira fiel ali, que não perde um programa nosso. Ela ela acabou tá de mandar ouvindo. mensagem aqui falando que adorou o programa e falou assim, hoje o marido, olha só, matou uma filha de 18 anos em São Paulo para vingar da esposa que separou dele. Olha Olha Tá isso. vendo, dona Renata? É outra Sim. preocupação da Lei Maria da Penha. Os homens estão começando a deixar as mulheres vivas e matar os filhos Que dela. Porque sabe que a parte que mais dói na mulher é o filho, né? Exatamente. Mas assim, deve denunciar? Deve, mas deve estar preparada, deve procurar primeiro conversar com uma psicóloga para saber se ela está preparada para as consequências de uma denúncia. Porque se a mulher achar que vai fazer o BO e que o homem vai continuar com ela depois, não vai. Uhum. Então, se ela Esquece. quer intimidar, o caminho não é esse. Trabalhe esse homem, trate esse homem, procure corrigir os vícios desse homem. O desemprego é uma das grandes causas de atrito entre os casais, porque a falta de Desestrutura, né? dinheiro, né? Quando falta pão, não é isso? Não, Todo exatamente. mundo grita, ninguém tem razão. Exatamente. Mas é isso. Uau, né? Que aula, né, Débora? Que aula, né, Gercelei? Né, Maria Débora José? já quietinha aí, A, né? a Débora, ela fala muito durante o programa. Ela é sempre assim, ela fala muito durante o programa, né, Dé? Mas você vai participar comigo nos cursos, né, Débora? Vou participar. Vamos lá? Vamos escrever? Vamos, Vamos ver. vamos. Quero ver as duas lá comigo. Logo Com no começo. certeza. Você também, viu, Maria José? Muito bom. Maria José, desculpa. Então vamos se despedindo, né? Que tá encerrando. Vamos lá, Débora. Bom, pessoal, boa noite. Foi um prazer em tê-la nessa podcast. Espero vê-la mais vezes. E vou fazer o curso com a Maria. É isso aí. Gercelei? É isso aí, foi um grande prazer, né, estar aqui diante de duas mulheres, né, que eu acho que o maior desafio da mulher é provar, não só provar que sabe trabalhar, mas é estar se provando, né, que você é capaz pelo simples fato de ser mulher. E isso, a gente precisa mudar isso o quanto antes, porque a gente sabe que sem a mulher o mundo não gira, não vai. Então é um prazer estar aqui diante de duas mulheres que significa tanto para a nossa cidade, né? E a nossa
presida, né? Presida. Prazer para nós estar aqui, a delegada Terezinha, né, também. Muito Foi obrigada. muito bom ouvir essas, como diz o mineiro, né, Gabriel? Esses causos, né? Esses relatos, esses causos, causos. Essas Então, prosas. Essas prosas. muito bom. Vamos deixar você se Gente, despedir. eu quero, bem, parafraseando os mineiros aí, né, em homenagem aos mineiros aqui do grupo, a sua mamãe querida, aham. conterrânea. Obrigado. Olha, adorei prosear com vocês. Bom demais. Bom demais da conta. Aí foi mineirês mesmo. Da gema. Gabriel? Bom, inspirador, viu? Muito obrigado. Também repito as palavras do Gercelei, mulheres na ponta, mulheres como exemplo, vocês duas, incrível a história de vocês, e foi muito gratificante para a gente ouvi-la e saber tudo aquilo que você fez para a sociedade de Campinas e o exemplo que você foi, tenho certeza, para muitas mulheres, tá? Muito obrigado. Sigam nas nossas redes sociais. Telefone vai aparecer aqui hoje. Eu vou liberar vocês do telefone hoje, Marizé. Posso? Hoje é meu aniversário. Hoje é meu aniversário. Deixa Hoje é eles, né? aniversário do Gabriel. Tô deixando ele Exato. pedir. Você contou pra mãe que você ganhou bolo? Ganhei bolo, ganhei presente, ganhei tudo. Olha lá, ó, um abraço para os seguidores aí da doutora Terezinha. E jogo a bola para nossa querida Presida. Presida, por favor. Boa noite, pessoal. Eu só tenho a agradecer, Terezinha. Obrigada por você ter aceitado. Obrigada por você estar aqui explicando para os nossos ouvintes aí, que não são poucos, são muito. Kelvin, a delegada explicou tudinho aqui, tá bom? Qualquer dia você vem conhecer ela. E um Vai ser um abraço prazer, a todos Kelvin. vocês, tá? Uma boa noite, porteiros, amigos.